Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana nós vamos continuar o nosso mini curso de ASP.NET Core 2.0. Lembrando que eu já lancei o meu curso de ASP.NET Core 2.0 completo. Visite o site e confira. Então nessa aula nós vamos precisar criar um serviço para acessar as informações e exibir ao usuário. Para fazer isso, eu poderia colocar o código no controlador, usando uma abordagem mais simples, onde a requisição ia chegar no controlador, o controlador ia utilizar esse código para acessar os dados, e depois ia apresentar para a view. Mas uma melhor prática é separar o código e as responsabilidades pelo acesso aos dados em uma classe separada, que vai ser a nossa classe de serviço. Dessa forma, o nosso controlador ele vai ficar mais simples e vai ficar mais fácil de testar. E se eu precisar alterar o código de acesso aos dados, eu tenho isso separado. O código não está lá no meu controlador. Fica mais fácil eu dar manutenção. Então a nossa abordagem vai ser essa. Eu vou criar um serviço. Então a requisição vai chegar no controlador. Esse nosso controlador vai usar o serviço, vai acessar os dados e vai retornar. Então observe que o serviço ele nos dá algumas vantagens, ele separa as responsabilidades. Além disso, nós temos três grandes motivos para usar o serviço. Ele permite reutilizar o código. Aquela classe de serviço, aqui, eu posso reutilizar isso para outras tarefas, dependendo do cenário da minha aplicação. O serviço permite organizar o código separando as responsabilidades, como eu falei. E ele permite testar a aplicação de forma mais fácil. Porque nós isolamos comportamentos e reduzimos as dependências externas da nossa aplicação. É por isso que nós vamos usar um serviço. E como que nós vamos implementar esse serviço? A primeira coisa que vem na mente do programador foi assim, eu vou criar uma classe, que vai fazer o acesso aos dados para obter as informações. Mas essa não é a melhor opção, porque existe uma alternativa mais aderente às boas práticas, que é utilizar uma interface. Então nós devemos sempre, quando formos programar voltado para a interface e não para a implementação. Por quê? Porque com a interface nós temos uma redução do acoplamento e um maior encapsulamento. Se você não conhece interface, a linguagem C#, ela possui o conceito de interface, onde a definição dos métodos e propriedades dos objetos fica separado da sua implementação. Na interface, eu não tenho implementação, eu tenho apenas um contrato, a definição dos métodos. E por esse motivo, é que a interface ela permite um maior desacoplamento. Como na interface, as interfaces são apenas contratos, informando o que o objeto tem e o que ele é capaz de fazer, eu posso usar qualquer objeto desde que o contrato seja garantido. Então as interfaces elas fazem com que nossas classes fiquem desacopladas e sejam fáceis de testar. Por convenção, na linguagem C#, as interfaces elas iniciam com o prefixo i. Então vamos abrir aqui o nosso projeto, tarefas,
E observe que eu tenho uma pasta já Services, onde o template já gerou aqui uma classe e uma interface. É nessa pasta que nós vamos definir o nosso serviço. Então, para o nosso caso, eu vou fazer o seguinte, nós vamos definir uma interface e depois nós vamos implementar essa interface usando uma classe concreta. Essa abordagem é a melhor do que eu apenas definir a classe concreta. Definindo a classe concreta, as coisas vão funcionar, mas elas vão ficar mais acopladas, tá? Menos encapsulada, mais difícil de testar, mais difícil de manter. Então, no nosso exemplo, eu vou criar uma interface usando a convenção, vou chamar essa interface de tarefa item service. E aqui, como uma interface ela não tem implementação, eu vou definir o método que vai acessar os itens da tarefa. E depois eu vou fazer uma implementação usando uma classe que eu vou chamar de temp tarefa item service. Por que eu estou usando o nome temp aqui? Porque é o seguinte, nesse primeiro momento eu não vou usar um banco de dados. Para facilitar aqui o nosso tratamento, e nós podemos exibir logo as informações na view, eu vou criar uma implementação numa classe concreta, onde eu vou definir esses itens numa coleção em memória. Tá? Depois, mais adiante, nós vamos substituir isso por um acesso ao banco de dados. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o nosso Visual Studio Code na pasta Service. Eu vou clicar com o botão direito e vou selecionar New C# Interface. Tá? E eu vou chamar tarefa item service.cs. Essa vai ser a nossa interface. Então a interface ela não contém implementação. Ela vai conter somente os métodos ou propriedades do objeto. Então o que eu quero fazer? Eu quero um método que me acesse as informações das tarefas para mim exibir. Então eu vou usar aqui um outro recurso da linguagem C#, que é a tarefa, task. Tá? Não tem nada a ver aqui com a nossa classe tarefa, é apenas uma coincidência. Tá? Então eu vou usar um acesso assíncrono, né? E eu vou usar um enumerable, né? E aqui eu vou retornar o quê? O item da nossa tarefa. E eu vou chamar isso de getItemAsync. Pronto. Defini uma interface que tem um método que usa o recurso assíncrono. Ele vai fazer um acesso assíncrono. E por isso que eu estou usando o task. Tá? O que é task? Task é uma tarefa. Ela representa uma unidade de trabalho que deverá ser realizada. Tá? Essa unidade ela pode rodar em uma thread separada e é também possível iniciar uma task de forma sincronizada. Tá? Então, fazendo isso, eu tenho um acesso assíncrono, o que é melhor. Então, aqui eu tenho algumas referências, né, que eu tenho que incluir aqui nessa classe. A primeira, eu tenho que... A primeira, eu tenho que usar o namespace System Collection Generic por causa do enumerable. Depois, eu tenho que usar aqui o System Trading Tasks, porque eu estou usando uma task. E aqui eu tenho que incluir o namespace para minha... não é temp tarefa item, não. É tarefa item, né, que é o nosso item de tarefa, que está na pasta módulos. Então aqui, eu defini a interface com um único método. Essa interface só vai ter um método, tá? Que eu chamei de getItemAsync. O async aqui é porque eu estou fazendo um acesso usando
uma task, que é um recurso da linguagem C#. Tá? Então, para não ficar muito... para eu não perder muito tempo com o teste aqui, ó, essa sintaxe, assim, pense nela da seguinte maneira. Aqui eu tenho uma tarefa que contém uma lista que contém os itens de tarefa. É assim que você deve entender esse task aqui. Então eu já defini a interface. Então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que implementar a interface. Né? Porque do jeito que está aqui, eu não tenho implementação. Então eu vou fazer isso na mesma pasta. Então eu vou fechar aqui, vou clicar com o botão direito, agora eu vou criar uma classe concreta. Então vou colocar aqui temp tarefa item service.cs. Então essa aqui é a classe... Opa, eu errei o nome aqui. Não é tem não. Deixa eu ajustar aqui, ó. É temp, de temporário. Ó, note que ele não alterou o nome da classe aqui, tá? Se eu tivesse dado um F2, talvez ele fizesse isso. Então aqui, essa classe aqui é uma classe concreta, ela vai implementar a minha interface, ó, e tarefa item service. Então aqui, ó, eu já tenho, eu vou dar implement interface. Aí ele já apresentou o método que eu tenho que implementar. Então esse método, para não perder tempo, eu vou copiar e colar, tá? E eu vou explicar o código. Nessa implementação que eu estou fazendo aqui, eu chamei a classe concreta de tempo porque eu não vou usar um banco de dados. Eu vou criar 2 itens de serviço em memória. Então eu vou copiar e colar o código aqui e depois eu vou explicar para você. Eu vou até recolher aqui, ó. Então tá aqui, ó, a nossa implementação. Aqui, o que eu estou fazendo? Ó, deixa eu corrigir aqui, implementar os namespace, use system. Então tá aqui. Nessa implementação, eu implementei a interface, né? Quando eu faço isso, eu tenho que definir o método, o código do método getItemAsync, que vai me retornar uma lista de itens de tarefa. E aqui, ó, eu estou criando esses itens. Então, ó, eu estou criando um array de itens de tarefa. Defini aqui 2 tarefas. Olha lá, aprender ASP.NET Core 2.0. Ela não está completa. E a data prevista para sua conclusão, eu vou colocar aqui, vou ser um pouquinho mais humilde, vou colocar 30 dias. E para criar aplicações web, eu vou colocar 60 dias. Tá? Então, ó, aqui eu estou criando os itens de tarefa e estou retornando. Né? Então, quando eu acessar esse método, ele vai me retornar essas 2 tarefas. Então, eu já tenho na implementação do meu serviço 2 itens de tarefas. Aqui, posteriormente, eu vou substituir isso aqui por um acesso a dados. É por isso que o serviço ele desacopla e ele encapsula o código da minha aplicação. Porque aqui, nesse momento, eu estou usando uma fonte de dados fake, né? Onde eu estou criando isso em memória. Depois eu vou acessar o banco de dados real. Tá? E eu vou fazer isso apenas mexendo nessa classe. Tá? Então, essa é uma classe de serviço temporária, porque ela vai retornar um array com apenas 2 serviços em memória. Tá? Então, muito bem. Está aqui o nosso serviço implementado. E como que eu usaria isso na minha aplicação? Bom, uma maneira do jeito que está aqui seria fazer o seguinte. Eu vou lá no meu controlador. Lembra que vamos voltar aqui, ó. Lembra que o meu controlador vai acessar o serviço? Então aqui eu tenho que ter alguma referência ao serviço. Então eu vou no meu controlador, criar uma referência ao serviço, né?
chamar o método, ele vai lá no serviço e acessa os dados que agora vai estar em memória. Eu não vou ter um banco de dados, ele vai estar aqui, criado na memória. Então, vou ver como fazer isso. Então, aqui, ó, eu vou pegar o nosso controlador. Uma forma de eu fazer isso seria essa forma aqui, ó. Então, ó, obter itens da tarefa. Então, ó, qual é a minha classe? A minha classe é a temp, tarefa, item, service. Essa é a minha classe, certo? Então, eu vou criar uma instância dessa classe, que eu vou chamar de serviço, e vou dar um new temp, tarefa, item, service. Deixa eu recolher aqui. Muito bem. Feito isso, eu vou criar aqui as minhas tarefas e vou usar o serviço. Ó, e vou usar o método getItemAsync, que vai me retornar aqueles serviços. Eu poderia fazer assim. Tá? E aí eu teria que passar para a minha view essas tarefas que eu quero exibir. Certo? Eu vou até aumentar aqui para você ver melhor. Tá vendo? Eu poderia fazer isso. Só que isso aqui, dessa forma, eu tenho um forte acoplamento, né, do meu controlador com o meu serviço. Por causa dessa palavra aqui, new. Tá? Quando eu uso new, eu estou criando uma instância dessa classe. Tá? Isso indica que eu estou dependendo dessa classe. Então, isso não é uma boa prática. Tá? Eu estou tendo um forte acoplamento. Lembrando que acoplamento é o nível de dependência, né, que pode existir entre as classes. Então, o meu controlador, o meu método ActionIndex, ele está precisando conhecer muito dessa minha classe. Ele está precisando instanciar ela. Tá? Isso não é legal. Então, como que eu faço para resolver esse problema? Aqui, eu vou utilizar a injeção de dependência, que é um recurso que a ASP.NET Core 2.0 traz nativamente um container de injeção de dependência. Então, eu vou usar a injeção de dependência para eliminar esse forte acoplamento entre os objetos e tornar a nossa aplicação e o objeto mais flexível. Então, na próxima aula, eu vou mostrar vou definir o que é injeção de dependência e como usar a injeção de dependência para evitar esse código. Esse código, ele não está errado, ele vai funcionar, só que ele não é o mais indicado. Lembre-se, nós devemos programar para uma interface, não para uma implementação. Aqui eu estou criando um forte acoplamento com uma implementação. Então eu vou usar interfaces, injeção de dependência e vou reduzir esse forte acoplamento. Então até a próxima segunda-feira.